eu sou a doutora Maria Clara, advogada militante no município de Maricá, e é com imenso prazer que eu estou aqui na TV OAB para conversar com vocês sobre um tema muito relevante atualmente, que é o contrato de locação de imóveis e a ação de despejo durante o período da pandemia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje, pela minha saúde, de toda a minha família, diante de um tempos tão difíceis que estamos enfrentando, e é com imenso prazer que eu estou aqui gravando na TV OAB para conversar com vocês sobre um tema muito relevante atualmente, que é o contrato de locação de imóveis e a ação de despejos no período da pandemia. Primeiramente, também gostaria de agradecer ao convite feito pelo presidente do Rio, da OAB, do Luciano Bandeira, e o nosso presidente da OAB Maricá, Eduardo Carlos, para poder estar participando desse trabalho tão bonito que estamos desenvolvendo aqui. Vou começar falando para vocês sobre contratos de aluguel durante a pandemia. A pandemia de Covid-19 não é apenas um evento irreversível ou imprevisível, mas também é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com muitas dificuldades, pois seus efeitos têm afetado a vida de milhares de pessoas, tanto no nosso país como no cenário mundial. E vários contratos de diversas naturezas, principalmente o contrato de locação imóvel, que é o tema que estamos abordando hoje aqui, ele vem sofrendo muita influência por conta da pandemia, pois as pessoas estão tendo a sua renda familiar afetada, muitas pessoas estão desempregadas ou pessoas passando por dificuldade, muitas pessoas afetadas economicamente por conta do cenário da pandemia. Então, buscando clarear o entendimento do que se pode fazer em relação a um contrato de locação e o que se não pode se fazer, mesmo estando diante de uma situação pandêmica como estamos enfrentando, eu venho aqui hoje esclarecer para vocês. Se tratando do contrato de locação, não existe nenhuma lei que isente ou flexibilize o locatário de cumprir com o pagamento do aluguel. Apesar de ter toda a sua renda afetada ou não, isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Então, nós precisamos nos basear no que é possível. Cada caso tem as suas características específicas para poder ser analisado individualmente. Sendo assim, há necessidade de uma conversa e uma orientação mediada por um profissional, um advogado, para que possa estar vendo o contrato de locação e as condições de cada uma das partes, para poder fazer um acordo que seja viável para os dois lados. Sendo assim, devem sempre procurar uma orientação de um profissional para que possa estar te trilhando pelo caminho mais seguro, juntamente com caso específico por caso, porque cada caso deve ser observado e mediado independente por cada sua característica individual. Cada caso é um caso. A melhor solução seria um acordo entre as partes, de forma que ficasse melhor para ambos os lados, pois cada situação tem as suas peculiaridades a se considerar nesses casos. E a maneira mais acertada é você procurar um apoio profissional para que o advogado possa intermediar esse acordo, fazendo um aditamento no contrato de locação, formalizando o acordo, a forma de pagamento, se for feito, acertado, desconto, a forma que for, que seja de uma maneira formal, que seja formalizado e aditado no contrato, para que futuramente não venha a causar problemas de comunicação ou de cumprimento, não poder saber o que está previsto ou não está previsto no contrato, fazendo aditamento, fica tudo conforme a lei exige. Durante o ano de 2021, a ação que mais foi ajuizada nos fóruns foi a de despejo. O contrato de locação de imóvel deve observar as normas previstas na Lei de Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, e no próprio documento de contrato que é firmado entre as partes. Assim, a legislação permite o uso desse processo para situações específicas, visando devolver a posse do imóvel para o proprietário e, muitas vezes, receber os valores devidos que não foram pagos. No entanto, muitos ficam com dúvidas sobre como funciona a ação
quando ela pode ser utilizada e o que acontece em situações específicas, como é o caso da pandemia de Covid. Então, quando ela pode ser utilizada? O processo ele é utilizado para que o locador consiga reaver o imóvel. Entretanto, como existem regras sobre os motivos da rescisão de contrato, a ação não pode ser usada em qualquer situação. Geralmente, ela se baseia em 3 motivos: a inadimplência do inquilino por falta de pagamento dos aluguéis ou encargos, o descumprimento da previsão do contrato, que é a quebra contratual, ou a finalização do prazo determinado no contrato. Por conta da pandemia, o que mudou nas ações de despejo? É isso que nós vamos verificar agora. Durante a pandemia de Covid-19, foram tomadas diversas medidas pelo governo devido aos impactos econômicos e demais particularidades que a situação trouxe. Trouxe a Lei 14.010 de 2020, criando um regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Essa lei ela ficou em vigor até o dia 30 de outubro de 2020, onde ficaram proibidas as liminares para desocupação de imóveis urbanos por locação. Porém, era justamente para alguns casos específicos, não era para abranger todos os tipos de locação de imóveis. Somente para imóveis residenciais que o valor do aluguel não ultrapasse R$ 600 ou imóveis comerciais que o valor do aluguel não ultrapasse R$ 1.200. E também não se aplica essa lei aos proprietários que só possuem um imóvel. Muitas vezes temos o entendimento de que esse aluguel pode ser a renda ou complementação da renda da pessoa, do proprietário do imóvel. Agora, como agir diante de uma ação de despejo? Os proprietários precisam contar com o suporte de um advogado para ingressar com uma demanda. O profissional ajuda a entender se o processo é cabível ou se é a melhor medida para solucionar a questão. Já o inquilino, que for alvo do processo, precisa do apoio profissional para apresentar a defesa e entender quais são os seus direitos. Em alguns casos, é possível fazer acordos ou renegociar os termos do contrato para que seja possível permanecer no imóvel. Durante a pandemia do coronavírus, as liminares para desocupação foram temporariamente suspensas, mas a norma não está mais vigente. Portanto, mesmo com a pandemia, os despejos já podem ser acionados de forma normalmente. Então, quem tem contrato de aluguel na parte do inquilino deve cumprir ou achar uma forma que seja viável para os dois lados para tentar cumprir, e a parte do locador que não está recebendo os aluguéis com o inquilino inadimplente pode acionar o processo de despejo normalmente. Então, para a gente poder agora concluir todo o conteúdo que foi passado, vamos deixar claro um item de extrema importância. O contrato de locação, ele é um direito bilateral e não unilateral. E tendo em vista tudo que eu passei para vocês, nós sabemos que, para poder fluir esse acordo, é necessário que o inquilino ofereça uma proposta de forma mais formal ao proprietário, contratando primeiramente a assistência de um advogado para que possa estar orientando e intermediando esse acordo, pois o inquilino não tem o direito de deixar de cumprir com o pagamento do aluguel com a desculpa do afeto da pandemia, assim como o locador também não é obrigado a aceitar o acordo proposto pelo inquilino. Então, tem que ser um acordo que seja viável para ambas as partes. E há necessidade de se colocar de uma maneira formal, fazendo um termo aditivo junto ao contrato inicial de locação residencial ou locação comercial. Sendo assim, tendo em vista que a pandemia afeta tanto o inquilino, muitas vezes economicamente, quanto o locador, então nós não podemos deixar descobrir nenhuma parte nem outra.
E não existe nenhuma lei que ampare isso, de você ficar inadimplente com o aluguel. Por isso é muito importante a conversa, é muito importante se chegar a um consenso que fique bom de acordo com cada caso, sendo orientado e sendo realizada a forma correta que a lei exige que seja feita, que é da maneira formal. Não adianta você simplesmente enviar um e-mail ou comunicar o que você deseja ou o que você pode pagar como inquilino ou o locador, vice-versa. Há necessidade de um acordo que seja feita da melhor maneira para ambas as partes, mas que seja feita de maneira formal, havendo essa criação, elaboração de um documento, para que possa no futuro não gerar nenhum transtorno para nenhum dos lados. Pegando o gancho ainda nessa conclusão, nós temos que ter em mente que as ações de despejo, em momento algum da pandemia, ficou proibida de ser proposta. O que ficou suspenso por conta da lei número 14.010 de 2020, ficou suspenso justamente a concessão de liminar da desocupação do imóvel por despejo. E mesmo assim, não é todo o imóvel que pode se valer dessa lei. Somente imóveis residenciais com valor de aluguel até R$ 600 e imóveis comerciais no valor do aluguel de até R$ 1.200. Então, as ações de despejo continuam correndo normalmente, sendo funcional, e essa lei que estava regendo já deixou a sua vigência lá em 10 de outubro de 2020. Hoje, ela não está mais valendo. Então, sendo assim, até as ações de despejo com liminar está sendo permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, ficam minhas orientações referentes a esse tema tão em evidência e tão importante para a nossa sociedade. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês e aguardo vocês na próxima.